pelo alimento feminino como tema. Eu vou apresentar para vocês as nossas convidadas, tá? Eu estou um pouquinho nervosa, como dá para notar. A nossa primeira convidada é Miriam Fabiane Dickel-Strati. Ela é agricultora de nascença, bióloga de formação, mestre e doutoranda em desenvolvimento rural, trabalha com sistemas agroflorestais biodiversos, educação, facilitadora de círculos, atividades terapêuticas de conexão com a terra, pesquisadora extensionista do Asan Círculo FCE da URGS. Então, Miriam, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro círculo. A gente está muito feliz de te receber aqui, muito feliz de receber todos que estão aqui. Então, eu vou passar a palavra para a Miriam, para ela colocar as coisas que ela vem compartilhar com a gente. Depois a gente vai ter uma fala da Suzane, e aí depois eu sigo encaminhando aqui os processos. Muito obrigada, então passo a palavra para a Miriam. Bom dia a todos, bom dia a todas, me ouvem bem? É uma alegria poder cirandar, né, ainda que assim, desta forma, né? Mas é sempre bom estar em roda, em círculo, né? Então, a própria representação do círculo, né, da ciranda, desse coletivo, né, me agrada, né? A ideia de poder estar nesse bate-papo. Então, a Luzia falou um pouquinho da trajetória, né? Eu gostaria de me apresentar de uma outra forma, né? Talvez uma menina que cresceu entre vacas e livros, né? E que se constituiu assim, né, ao longo da a sua trajetória, né? Então, eu moro em Teutônia, uma cidade que fica no Vale do Taquari, e tem um vínculo bastante forte assim com a terra, né? E continuo fazendo meus cultivos, as agroflorestas, e fazendo as observações, né, enquanto um campo de experimentação e de vida, né, e a partir dessa conexão com a terra, né, a proposta da ciranda é o alimento feminino, né, eu já faço vínculo com a terra, que é feminina, né, de onde as sementes que a gente lança, todos os tipos de sementes possíveis, tanto as sementes das plantas mesmo, como também as outras sementes que a gente planta, se tornam férteis, né? E a partir dessa ligação das mulheres com a terra, que é de longa data, né? Somos feitos da mesma matéria que a terra, né? O nosso ventre é o ventre da terra. E a partir desse vínculo, a gente estabelece formas de produzir alimentos, né, de se conectar com os alimentos de uma forma diferente do que apenas uma mercadoria, né, que a gente adquire e utiliza sem relacionar com o nosso autocuidado, né, com a saúde. Estamos vivendo um momento agora onde somos chamados para olhar para si, né, nas instâncias do autocuidado, e isso perpassa pela alimentação, e também somos chamados para olhar para a terra e qual vínculo que nós estabelecemos, né, com Gaia, né, com Pachamama, com a Mãe Terra, e a partir desse olhar estabelecer outras formas de vida, né, se conectando com os saberes dos povos, e a partir desses saberes enxergar possibilidades de vida, co-criar novas possibilidades, arranjos sociais, organizações, redes, estabelecer novos vínculos entre nós,
né, enquanto seres que habitamos esse planeta, como também com os outros seres não humanos e com a Terra. Deixamos uma provocação inicial, né? A gente bate mais um papo. Eu não coloquei no início, mas eu quero dizer que todos que quiserem participar, contribuindo com questionamentos ou colocações, vocês podem ir passando pelo chat, tá? Que aí a Fernanda faz essa conexão comigo, ela me passa as perguntas. Muito bem, Miriam, eu acho que a Terra, ela é muito feminina e as sementes, quando são jogadas lá, elas dão muitos frutos, né? E eu queria saber um pouco mais de ti, assim, como é que isso vai para o mundo, assim, no teu entendimento, né? Como é que isso chega, como é que esse feminino chega para o mundo, né? Saindo aí do teu ambiente e vai para o mundo. A partir das conexões, né? Então, aí, a partir do olhar sobre a Terra, do individual, né, se constrói o coletivo, né? Então, a partir do olhar individual, do olhar para dentro, se estabelece a relação também com o externo, né? E é assim que a gente vai trazer esse feminino para o mundo e criar laços, né? Criar pontes, justamente para pensar outras possibilidades, né? Então, eu procuro me inserir, né, em muitos círculos, redes, né, e trazendo, né, esse olhar sobre a terra, sobretudo sobre o autocuidado, né, e trago isso de diversas formas, né, porque o trabalho é o fazer humano, né, então é a forma de se constituir, né, enquanto um ser humano. Então, eu trabalho de diferentes formas, né? Onde tudo está muito conectado, parece às vezes, né? São muitas coisas diferentes, mas na verdade tudo tem uma conexão. Tudo isso perpassa pelo meu eu, né? Que é justamente a dimensão da agricultura e trabalho com agricultores, né? E agricultoras. Depois, a dimensão da pesquisadora, né, que tenta trazer esse olhar para o ambiente acadêmico, né, então, principalmente no contexto aí da segurança alimentar, da sociobiodiversidade, né, dos saberes dos povos e da conservação mesmo, né, do que Gaia nos dá, e também nos aspectos terapêuticos, né, então, enquanto um trabalho com círculos, com medicinas, né, integrativas. Então, eu integro também outras redes aí onde a gente discute as práticas integrativas e terapêuticas, né? Ainda mais nesse contexto onde elas estão sendo muito revisitadas e solicitadas, né? Que o cuidado tradicional, medicamentoso, né? Já não dá conta da saúde integral, assim como uma alimentação totalmente desconexa do que a terra produz também já não dá conta de promover a saúde integral, né? Sim. Eu sou artista plástica, né? E a minha relação com a terra, ela não vem desde o berço, né? Mas ela vem desde de muito tempo, assim. E uma das coisas que mais me encanta hoje, né, na vida, é conhecer as pessoas que estão produzindo o meu alimento. Que eu acho uma das coisas mais interessantes, assim, porque realmente me vincula ao alimento de uma maneira que eu não conseguia imaginar há muitos anos atrás, quando eu não tinha essa relação, né? Hoje, como eu estou um pouco mais próxima de agricultores e de propriedades, né? Eu consigo
eu conheço as pessoas que plantam boa parte do que eu consumo. E o que eu percebo é que essa conexão com essas pessoas faz com que eu dê um valor, uma valorização para esse alimento que antes eu não dava. Então, isso foi uma coisa que acordou em mim, e eu tenho achado isso de fundamental importância, assim, porque muda completamente a relação com o alimento. E eu acho, nos meus achismos, assim, né, que quando a gente tem essa conexão, o alimento parece que faz um efeito ainda mais curativo no corpo, na alma, na questão toda da vida da gente, né? Então, assim, eu acho super, super importante que a gente conheça o agricultor, que a gente conheça as pessoas que estão plantando, né? Para que todos esses aspectos da agricultura cheguem no prato da gente, não só como comida, mas como uma série de outras informações e saúde e tudo mais. É, eu, eu já tenho uns 2 anos que eu venho plantando tomates, né? E eu venho percebendo, assim, o quanto esse cultivo, para mim, virou quase como um filho, assim, né? Assim, essa questão do feminino, ela fica super forte na agricultura também, porque a gente, quando lança essas sementes na terra e vai criando expectativas e vai cuidando aqui, ali, a água, a gente cuida como um filho, né? E dentro da agroecologia, principalmente, que a gente não está focado só na planta, mas em todo o entorno, e inclusive nas pessoas e no bem-estar das pessoas, tudo isso, tudo isso converge para uma comida, para um alimento ainda mais incrível, né? Eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre isso e queria ouvir a opinião de outras pessoas que estão aqui. Eu acredito que tenham outros agricultores ou agricultoras aqui que poderiam talvez falar um pouco da sua experiência, e a sua sensação, seu sentimento diante desse trabalho. É a agricultura, né? Então, a dimensão cultura está presente, né, no fazer humano, né? Do cultivo, do manejo, né? Então, a forma como a gente... o que é agricultura? É nada mais do que manejar a energia do sol, né? Agricultura de verdade, que é essa que a gente está falando, agroecológica, é manejar a energia do sol, né? Trabalhar o solo enquanto algo vivo, né? Não como enquanto um substrato, né? Então, se a gente vai olhar as diferentes formas de produzir os alimentos, né? E isso passa pelo olhar sobre a complexidade, passa sobre a compreensão humana, né, do que é o ambiente que nos cerca, né? Então, o agricultor agroecológico é uma pessoa muito conectada, que consegue enxergar essas relações, primeiro a sua relação com a terra, que enxerga a relação entre os seres, enxerga a relação dos seres com o solo, né, enquanto algo vivo, né, que está em constante transformação. Enquanto que, se a gente olhar para a agricultura, digamos assim, convencional, com agrotóxicos, com adubos químicos, né? Então, o solo é um substrato onde eu vou lançar sais e sementes, né? Coisas praticamente amorfas, e vai crescer lá um produto. Eu vou passar uma máquina colhendo e vou colocar numa outra máquina e vai sair num saquinho e vai ser vendido e é uma mercadoria, né? Então, há uma diferença muito grande na forma como esse alimento vai ser produzido, né? A energia das pessoas, a forma, né, como essas pessoas se conectam com essa produção, ela é totalmente diferente e, com certeza, ela está presente no produto final, né? Então, comer um tomate cultivado com amor, com cuidado, né? Essa energia do cuidado, né, do amor, ela está no teu tomate, né? Completamente diferente que pegar um tomate hidropônico produzido numa estufa e vendido, sei lá, em caixas, né? Só mais um entre muitos, né? Então, não há esse cuidado, não vai ter essa energia, né? Então, há uma diferença muito grande, sim, com certeza. E o fazer agricultura a partir do olhar da agrofloresta, né? É dialogar o tempo todo com a complexidade, né?
porque você precisa estar sempre olhando para os estratos, na forma como a luz vai entrar no seu sistema e como as plantas vão reagir. Também esse olhar no tempo, né? Saber que hoje eu estou implantando aqui um canteiro, né? Daqui a um ano ele vai estar num outro aspecto, daqui a 2 anos será um outro aspecto, e entender essas dinâmicas todas, olhar para as relações que vão se estabelecer nesse contexto, né? Entender que cada manejo que eu fizer vai ter um resultado, né? Então eu vou fazer as podas na parte aérea, isso vai fazer a raiz reagir e vai fazer a planta entrar num novo ciclo de desenvolvimento. Então, né? Então são questões abstratas, talvez, para quem nunca trabalhou com isso, nunca teve esse olhar, mas né, é a singeleza que a natureza nos dá, e olhar com esse olhar singelo e observador, compreender, né, e, e a partir disso, então, né, buscar a produção de um alimento que realmente tenha a energia da terra, a energia do amor, do cuidado, né. E aí que está o feminino. As mulheres, né, se a gente olhar nesse contexto, assim, as mulheres enquanto guardiãs das sementes, né, muitas mulheres agricultoras que manejam espaços, quintais, principalmente, que é um espaço, né, onde as mulheres manejam muito, né, onde está o pomar, está a horta, estão as plantas medicinais, né, esse quintal é um local de autocuidado, é um local de conhecimento, né, de transmissão também de conhecimento de uma geração para outra, e esse quintal enquanto, né, um ambiente de autocuidado, de saúde, né, e as mulheres, elas, muitas vezes elas têm nos seus quintais, né, uma diversidade muito grande de plantas, né, então elas são também grandes propagadoras, né, então se eu olhar, por exemplo, né, sob o olhar das culturas, né, por exemplo, pegar uma cultura aí, tomate que seja, né, uma solanácea, se eu pegar os tomates, as diversas variedades que existem de tomates, né, então, às vezes, naquela comunidade, ninguém tem uma determinada variedade, e aí essa semente chega na mão, às vezes, de uma mulher, né, que depois vai produzir aquele tomate de uma variedade diferente, a vizinha vai gostar, também vai levar, a outra também vai querer, então tu acaba propagando, né, aquela variedade, né, ou às vezes até aquela espécie, né, numa área, numa região, né, num território onde ela ainda não ocorria, né, então nós também temos esse vínculo com as plantas, né, de grandes propagadoras dessa vida, né, desse fluxo. Bem, eu acho que a diversidade ela produz ainda mais vida, né? Eu vejo assim que quanto mais diverso é o sistema, quanto mais espécies tem dentro de um sistema, mais equilibrado ele fica, surgem até os outros insetos, os que se controlam. Quando tu vê assim, tu tem uma horta que tem um formigueiro do lado e a tua horta não acontece absolutamente nada com ela. Aí tu pensa assim, meu Deus, isso está equilibrado, né? Porque as formigas estão aqui se alimentando de alguma coisa que eu não sei o que é, mas definitivamente não é da minha horta, né? É incrível isso. E eu acho que isso é um equilíbrio que a gente vai conquistando com a diversidade na agricultura, embora eu seja completamente leiga para falar sobre isso. Mas puxando esse vínculo, assim, eu acho que a terra em equilíbrio, o sistema em equilíbrio, ele produz muita saúde, ele produz muita vida, né? E principalmente saúde emocional. Eu percebo isso em alguns agricultores, eu percebo isso nas pessoas que consomem um alimento mais saudável, né? Me impressionam algumas pessoas que eu conheço, a vitalidade que elas têm, e eu acho que isso advém do seu alimento, né? Do seu alimento físico, do seu alimento espiritual, da sua relação. Então, eu vou aproveitar este gancho e vou chamar a nossa segunda convidada, que é a Suzane Curra. Onde está a Suzane?
sul, sul, sul. A Suzane, eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Suzane, ela é psicóloga e analista junguiana. Trabalha em psicologia clínica há mais de 30 anos. Também atua na rede pública de saúde. Desenvolveu atividades junto à rede de educação estadual e creches da URGS. Experiência em atenção a crianças, adolescentes, vítimas de violência, gestação na adolescência. Co-criadora do coletivo Maria da Paz, então ela é da casa. Estamos convidando a Suzane para falar um pouco sobre esse tema, que no fim a gente chega nesse... No fim não, né? No caminho a gente chega na saúde, né? Na saúde emocional e na saúde que é promovido por essas mulheres, né? Por esse feminino, por esse alimento. Então eu vou dar a palavra à Suzane, querida, bem-vinda. Ativa teu som, Suzy. Consegui. No meu é na... Deu certo. Então, vou começar de novo, gente. Obrigada, Luzia, pela apresentação. Bom dia a todas, todos, todes. E antes de mais nada, eu quero agradecer o coletivo, embora eu faça parte, né? Eu tive um convite para participar dessa ciranda. E no mês da mulher, né, e eu digo assim, nós mulheres deveríamos, que possamos enxergar todos os dias e todos os meses como nossos, né, mas nesse momento se tem um mês e um dia da mulher. Bom, e falar de feminino e alimento é bem estimulante, porque mexe muito, né, para mim foi bem mobilizador, assim, a gente poder falar. Ouvindo a Miriam colocar as questões ligadas ao cultivo da terra, a relação de quem planta com a própria terra, com a colheita, né, esse investimento, também foi muito emocionante, assim, tem tudo a ver com a minha fala, que vai ser mais no campo da psique, né? Eu até fiquei pensando, uma bióloga pode falar um pouquinho mais do alimento do corpo, né? Não que esse alimento do corpo não nos traga também, vamos dizer, a alimentação para a alma, porque na medida que é feito esse alimento com amor, com entrega, com respeito à terra, com respeito à natureza, também nos alimenta a alma, né? Mas a minha fala vai ser procurando nos mobilizar mais as questões da alma que nos alimentam, e que a partir do momento que cada mulher está alimentada, ou cada sujeito, ser humano, está alimentado pela sua alma, ele pode alimentar quem está em volta também, e daí nós nos transformamos em alimento. Antes de mais nada, assim, eu não conheço o meu público, né, mas eu vou usar uma linguagem, que é uma linguagem usada pelo Jung, que é um psicólogo, pesquisador, e que construiu uma teoria toda analítica e que eu uso no meu trabalho, e eu acho que ela, para mim, é o que mais me completa, né? E eu vou usar bastante os termos homem e mulher para falar dessa questão da... Enfim, mas eu estou usando homem e mulher como termos genéricos e opostos complementares. Mas eu estarei também falando para todas as pessoas que não se identificam diretamente com essa questão de gênero, né, masculino, feminino, homem, mulher, mas para, né, enfim, para todas as tribos, para todas as comunidades. Eu gostaria que ninguém, ouvindo homem e mulher, se sentisse excluído, né, nessa minha fala. A essa teoria é muito integrativa, muito integrativa. Se vocês quiserem, fechem os olhos
Gente, a gente teve um problema técnico aqui. A Suzane caiu, pessoal. Quem sabe vocês vão conversando aí um pouquinho, porque eu acho que ela nem se deu conta que ela está caída. É, mas eu vou tentar resolver aqui. Luzia, tu... Então, gente, tem alguém aí que queira colocar alguma coisa, queira falar de alguma experiência, queira contar algum caos enquanto a gente restabelece a conexão com a Suzane? Levanta a mão que a Fernanda dá a palavra para vocês. Ó, Leila. Eu não sei levantar a mão pelo Zoom, tá? Então, a mão por mim mesma aqui. A Miriam comentou sobre a Pachamama, né? E aí eu fiquei pensando que no norte da Argentina existe uma festa, né, da Pachamama, em que se faz em agosto e com um ritual bem importante, assim, de devoção e de gratidão à terra, né, e a essa figura, assim. E eu queria te ouvir um pouco sobre o que está faltando de feminino na nossa cultura para que a gente consiga retomar esses rituais que são tão importantes, né? Rituais da vida e dessa conexão com a natureza, assim, porque, né, quando a gente passa a ver o alimento como mercadoria, como é parte da cultura, se a gente for pensar assim, esse grupo todo que está aqui acaba, por mais que a alimentação orgânica ou esse contato com a terra esteja, de alguma maneira, se ampliando e essas lutas estão muito mais evidentes, a gente sabe que isso é para o acesso ainda de uma minoria, né? Então, não só pelo acesso financeiro, mas pelo acesso cultural também, né? Porque essa visão de conexão, ela está culturalmente muito apartada da nossa vida, né? Então, o que tu poderia falar um pouco, Miriam, sobre esses ritos, sobre a falta desses ritos na nossa cultura ocidental, né, pelo menos? Bom, aí a gente entra, eu chamaria, né, esse contexto para a cosmovisão, né? A forma como eu me conecto com o cosmos e comigo mesma, né? Então, a gente teria aí esse olhar das pessoas que estão muito desconectadas, né? Estão no piloto automático, né? Elas não estão, de fato, conduzindo as suas vidas, né? E elas estão desconectadas de si mesmas, né? Então, elas não refletem sobre o alimento, não refletem sobre a saúde, não refletem, né? Então, tudo elas buscam na estrutura material, no externo, né? E não nesse olhar integral sobre si, né, enquanto um ser que está em constante evolução e transformação e parte de um cosmos, né. E aí o olhar do feminino, né, sobretudo, é o olhar para os ciclos, né, você falou dos ritos, né. Então, a mulher, ela é totalmente conectada com os ciclos, né, o seu corpo passa por esses ciclos. Então, se ela olhar para o seu ciclo menstrual, né, o ciclo lunar, né, então, aí está uma chave interessante de fazer essa reconexão, né, do seu feminino, né, e das mulheres entre elas também, né, e aí entra a importância dos círculos, né, das mulheres se reencontrarem, e a gente tem visto na pandemia agora muitas mulheres em sofrimento, justamente porque elas não estão conseguindo se encontrar, se conectar com outras mulheres, né? As mulheres precisam muito da conexão com outras mulheres, porque isso as fortalece, né? Quando elas estão sozinhas, elas se tornam muito mais fragilizadas, muito mais vulneráveis, né? Ao patriarcado, à violência simbólica, à violência doméstica como um todo, né? Que muitas mulheres ainda sofrem, né? Em diferentes graus e contextos, né? Então, a conexão com o feminino e o retorno, né, digamos assim, a se reconectar com a terra e os seus ritos, ele passa justamente por isso, né, do olhar para mim e depois do olhar para mim, olhar para o que está ao meu redor, né. Então, se uma mulher consegue se conectar
com o seu ciclo menstrual e se conectar a partir disso com o seu ciclo lunar, entender, né, que dependendo do momento do mês em que ela menstrua, de acordo com o ciclo lunar, que isso tem uma influência. Ela também vai entender, né, que o ciclo lunar, observar ele é muito importante para o cultivo, né, das plantas e do alimento, né. A agricultura biodinâmica, né, ela trabalha muito com isso, né, a conexão com o cosmos. Os alimentos biodinâmicos são comprovadamente os mais ricos do ponto de vista nutricional, porque você consegue incorporar esse alimento muito mais nutrientes, né? Então, a conexão com o tempo e o espaço do cosmos, ela é importante para produzir um alimento rico, saudável, né? Então, eu penso que essas seriam chaves para a gente ir se conectando, né? Então, o alimento, ele é uma chave que pode nos ajudar a restabelecer essa conexão, quem produz o alimento, e também das mulheres se conectarem com elas mesmas a partir do seu próprio ciclo, porque ele por si só, ele já traz ritos, né? E ao se conectar com o seu ciclo, ela está se conectando com o seu ventre, né? E o útero da mulher, eu sempre digo assim para as mulheres que é o segundo cérebro da mulher, né? Ele é tão importante quanto, né, a estrutura do sistema nervoso sensorial, né? E todas as mulheres, eu acho que em alguma medida vivenciam, né, ao longo da sua vida, as mudanças de fases também pelas quais elas passam, né? E quanto que a partir do seu corpo, né, no externo, no seu entorno, também vão ressoar mudanças, vão ressoar, né, atitudes e conexões possíveis. Acho bem importante isso que tu traz sobre os ciclos lunares, né? Eles estão completamente conectados à Terra e completamente conectados ao feminino, né? Teria alguém aí, teria mais alguém aí querendo falar? Nilo, que bom. Tudo bom? Não, tudo bom, beleza? Prazer estar aqui com vocês todos nessa manhã. O prazer é nosso. Duas coisas que me ocorreram, principalmente quando a Leila perguntou ali da Pachamama. Uma coisa que eu morei algum tempo na Argentina que se percebe é que todas essas comemorações de Pachamama estão mais para o norte argentino, né? Tucumã, Salta, Jujuy, e não no Pampa. Eu, aliás, falo bem do Pampa de Bagé. E justamente é uma pergunta, vou fazer uma introdução, uma pergunta. Se sabe que em muitas sociedades dos povos originários, não é, justamente a mulher ficava muito tempo na terra, né, na agricultura, enquanto o homem ia mais para a caça e para a guerra, né? Principalmente no Pampa, que as tribos pampeanas eram muito guerreiras, os charrúas, esse tipo de coisa. Então, a minha pergunta é o seguinte: vocês, provavelmente alguns de vocês têm contato com tribos indígenas, fazem trabalho com povos originários aqui no Rio Grande do Sul. Como é que é a relação da mulher com a terra nessas tribos nos dias de hoje? Porque, claro, isso é todo um fator histórico, né? Nós aqui produzimos na pecuária uma coisa que chama Projeto Voisin, e foi muito difícil sair desta coisa épica gaúcha, inclusive o pessoal que trabalhava conosco, porque tinha que ter o cavalo, uma coisa, nada contra a coisa farroupilha, mas muito farroupilha, sair cavalgando. Então, aquela coisa de trocar os animais de um potreiro para o outro, uma coisa quase que mais urbana. Meu pai até tem, que se chama Nilo Romero também, tem um livro que se chama Alimente seus passos com seus animais. Então, a gente sempre sentiu essa dificuldade. Então, primeiro é o testemunho daqui, e segundo fica a pergunta: como é que é a relação das mulheres, sei lá, Guarani, de todas essas tribos, com a terra, se algum de vocês tem essa experiência? Era isso. Bom, eu tenho alguns vínculos, né, com povos originários, né, tanto aqui do sul como também do norte, né. Tive uma inserção amazônica aí no ano passado, né, e passei um tempo na floresta com os Kaxinawás, né, então para mim foi bastante enriquecedora essa experiência de vida.
E recentemente recebi a visita também de um pajé que ficou aqui comigo vários dias, né? Eu sou esposa. Mas a relação das mulheres, né, dos povos originários com a terra, as mulheres são responsáveis pelas sementes, pelo plantio e pela colheita, né? Então, isso ainda se mantém, né, nos povos que eu já tive contato. Isso é muito potente, porque a mulher organiza os ciclos de produção de toda a comunidade, a partir do momento em que ela é a guardiã da semente e ela é que planta e a que colhe, né? Então, acaba organizando o fluxo, né, entre o plantar, produzir e colher. E isso acaba envolvendo toda a comunidade, né? Crianças, né? Então, as crianças também participam muito, né? Então, o autocuidado, o cuidado com a terra, desde muito cedo, ele é cultivado dessa forma. Isso eu observo tanto aqui nos Guaranis, como também observei nos povos do norte, né? Os Kaxinawás e nos Inauás também, né? Tem essa mesma organização social, né? Onde a mulher está inserida enquanto a cuidadora das sementes, né? E a que faz a colheita, e faz o plantio e faz a colheita. E os homens, então, participam muito mais como manejadores, né? E vão acompanhando esse processo, né? Então, são papéis diferentes dentro desse ciclo, né? E aí também a gente poderia dizer, né, que a partir dessa conexão do cuidado e de organizar o fluxo da produção, a gente tem a conexão da própria mulher, né, com o seu ciclo de vida também, né, o seu ciclo da comunidade, né. Então, às vezes, eu vejo assim muito no movimento feminista, inclusive, né, essa questão assim de trazer, né, a sororidade, né, sim, eu acho um valor bastante importante. E aí quando eu estava na floresta com os Kaxinawás, eu observava muito como a comunidade se organizava na sua dinâmica diária, assim, né, de trabalho, porque tudo é comunitário e é uma aldeia grande, né, com muitas pessoas, e eles fazem as refeições coletivamente todos os dias, e são as mulheres que cozinham, né? Então, há toda uma organização onde as mulheres, toda semana, são outras mulheres que vão para a cozinha comunitária e cozinham para mais de 400 pessoas, todos os dias. E as crianças, né, ninguém, em momento algum, se preocupa, meus filhos, onde é que estão, né, porque eu vou estar aqui na cozinha comunitária. Não, é uma coisa tão automática que as crianças são cuidadas pelas outras famílias, cujas mulheres não estão na cozinha comunitária, sem que ninguém tenha que falar nada, né? Então, já vem a outra mulher, pega o bebê pequeno, né, e cuida do bebê, porque a outra está cozinhando na cozinha comunitária, e isso é tão automático, né? E é muito lindo, né, a forma de compartilhar todos os tempos e espaços, né, numa vida comunitária, assim, né? Então, para mim, isso foi bastante enriquecedor, e ver também como as mulheres se inserem, de fato, nesse contexto comunitário, né? Muito legal. Eu tenho já uma pergunta aqui para Miriam. Uma pergunta não. Me pediram para que tu falasse um pouco sobre feminino e saúde integral. Bom, acho que um pouco a gente já abordou, né? O feminino e a saúde integral. Acho que, em primeiro momento, assim, para termos saúde, precisamos estar plenamente integrados, corpo, né, mente e o campo espiritual, né, a espiritualidade. Então, à medida que a gente consegue integrar essas três dimensões e olhar para o corpo, né, enquanto a minha casa, né, e a partir do meu corpo, né, é onde eu estabeleço a minha relação com o cosmos, e entender os meus ciclos de vida a partir dos ciclos, né, que estão fora de mim,
né? Já é uma forma da gente enxergar a saúde integral. E aí a gente pode ir além, né? Aí entram as ervas, né? Entra a ginecologia natural, né? Entra várias dimensões do autocuidado e entra o alimento, né? Inclusive observando o seu ciclo menstrual, né? Fazer escolhas alimentares de acordo com a fase do ciclo que a mulher está é bem importante, né? Ajuda, por exemplo, a reduzir problemas de cólicas, né? E assim a mulher também vai ter uma saúde muito mais plena. E aí, olhando para fora de si agora, né? Então, isso é olhar para si enquanto saúde integral, e a gente poderia pensar também no coletivo, a partir desse olhar feminino, do feminino com o integral e pensando no coletivo, né? No coletivo, né, trazer também essas práticas de autocuidado, é muito importante, e agora a gente na pandemia está tendo essa dificuldade, né? Muitos encontros são virtuais, mas a gente tem um público que não acessa esses espaços virtuais, né? Eu vejo isso assim de uma forma um pouco emblemática, né? Porque muitas mulheres agricultoras que sempre participaram de círculos, né, mesmo em projetos de extensão ou promovidos pela própria extensão rural, né, onde havia espaços de troca, onde elas faziam suas pomadas, onde elas compartilhavam suas ervas, faziam suas tinturas, né. Hoje esses espaços não estão ocorrendo, né. E os espaços virtuais, muitas vezes essas mulheres agricultoras não acessam. Então, como eu moro numa comunidade rural, eu vejo que, mais do que nunca, essa mulher, né, rural, ela está num momento muito solitário, de pouca integração social, né, com outras mulheres, e isso é um pouco emblemático, eu vejo isso como bastante emblemático. E aí eu queria também trazer para o contexto das práticas integrativas, né, a gente tem muitas possibilidades, assim como a gente tem os programas da merenda escolar, que são extremamente importante proteger, né, o PNAE enquanto um instrumento, enquanto uma política pública, enquanto uma forma de promover a segurança alimentar e, a partir da segurança alimentar, promover a saúde integral das crianças e, assim, estimular ciclos e cadeias de produção, né, de alimentos agroecológicos, orgânicos, sobretudo, ser uma fonte de renda para as famílias agricultoras. Da mesma forma, a gente tem uma política das práticas integrativas, né, que a gente não avançou muito ainda, né, é uma política federal e que os municípios ainda não se apropriaram suficientemente no sentido de fomentar também a produção de fitoterápicos a nível local, inserir nos postos de saúde e fazer a partir dessa inserção dos fitoterápicos, das outras várias possibilidades terapêuticas previstas por essa política, né, de inserir essas práticas dentro do contexto da saúde pública e assim, sair um pouco da indústria farmacêutica, né, assim como a indústria alimentícia, né, a indústria farmacêutica também, ela domina, né, a saúde pública hoje, né, e nem sempre ela vai trazer a solução, né, então, aí tem uma questão também, né, do feminino, a mulher enquanto cuidadora, né, promotora de autocuidado, não só de si, mas também do autocuidado e da saúde coletiva nos espaços comunitários, né? Então, teríamos aí uma grande possibilidade de co-criar, né, novas possibilidades. Pensa que fantástico, né, ter uma agrofloresta, e eu estou agora nesse processo, né, ter uma agrofloresta onde você produz alimentos, produz plantas medicinais, e a partir dali você produz suas tinturas e produz os óleos essenciais, e você ter uma farmácia completa,
além de ter uma diversidade alimentar. Então, isso é saúde integral, né? E à medida que isso é promovido enquanto política pública, há uma possibilidade muito grande, inclusive de geração de renda de famílias de agricultores, né? Que é um espaço que está ainda em aberto, que a gente pode estar co-criando, e é bem importante que o público urbano também apoie essas iniciativas e se insira nessas discussões, nesses debates, para principalmente levar para os gestores públicos municipais, né, essas possibilidades. Então, eu vou chamar... Muito obrigada, Miriam. Eu vou chamar a Suzane, que eu acho que agora restabeleceu conexão. Su, tá por aí? Estou aqui, sim. Oi. Oi, voltei, gente. Que bom. Tem coisas de internet. Tá bom, mas eu já vi que foi esse espaço assim que eu fiquei fora, foi muito bem aproveitado, né? Eu cheguei a ouvir parte da fala da Miriam e tem toda a conexão com as questões que eu vou trazer agora. Eu acho que só enriqueceu também, né? Mas eu não sei até onde vocês tinham me ouvido. Luzia, se cair de novo, tu logo levanta a mão aí e me avisa para eu não ficar falando sem vocês me ouvirem. Eu não sei até onde eu falei, mas eu, enfim, vou trazer que eu pensei em a gente começar com uma música, uma letra de uma canção dos Titãs, que chama Comida. Então, eu vou pedir, se vocês quiserem, né, fechar um pouco os olhos e só ouvir eu falar da letra, que depois a gente dá sequência, até para poder sentir com o coração, com a alma, né, a letra da música. Tá? Então, é comida. Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? E vocês, têm fome de quê? Vocês se perguntam o que está faltando para crescer a alma, para ficarem inteiros, para se sentirem inteiros? Há quem diga que somos o que consumimos, isso vale das coisas biológicas, como a Miriam estava falando, né? O alimento mais puro, mais feito com alma, ele nos fortifica muito mais, né? E as questões psíquicas também se dão por aí, né? Dentro do psíquico, como é que eu estou alimentando a minha alma? O que eu estou fazendo que é da minha necessidade básica? E há quem diga que somos feitos da matéria dos sonhos, né? E pergunto, o que nos alimenta, o que alimenta nossos corpos, nosso espírito, nossa alma? Essas questões que eu estou fazendo, eu estou falando para um público que pode ser que tenho muitas pessoas que têm a experiência da Miriam, que têm um contato com a terra, que têm um contato com o plantio, com o cultivo, e essas pessoas já estão num caminho de resgatar toda uma relação com o feminino que foi se perdendo nas cidades, foi se perdendo nesse mundo patriarcal em que se vive, e onde as questões do feminino, que são menos rentáveis, acabam ficando em segundo lugar, né? Então, assim, para a gente pensar no sujeito, a gente tem que contextualizar o sujeito. E a gente vive numa cultura patriarcal há milhares de anos, né? Então, o patriarcado, o que é? Está me ouvindo, Luzia? Estão me ouvindo? Tá. O patriarcado, o que é? Né? É um sistema sociopolítico que coloca as questões do homem, né, e da heterossexualidade como situações superiores, né?
Mas e a gente também vive nessa mesma cultura, num sistema dual de olhar a vida, né, que tende a ver as coisas dentro de um processo binário, né, de opostos complementares. Então, homem e mulher, preto, branco, dentro, fora, feminino, masculino, alma e espírito, corpo, alma. E se uma dessas polaridades é valorizada como positiva, como no caso do patriarcado, a questão do homem e tudo que, né, envolve a questão masculina, as questões do feminino são, né, são delegadas ao segundo plano. E muitas vezes é colocado para as mulheres que ela deveria se comportar ou trabalhar como um homem, e é exigido da mulher isso. E a mulher, a Miriam já trouxe, a mulher ela é ciclo, a mulher é lua, né? Então ela jamais vai se comportar como o sol, né? Que ele é constante um dia depois do outro. Não, a mulher muda um dia depois do outro, né? Assim como as marés, enfim. Então, como atributos do masculino e feminino, podemos dizer que o primeiro, o masculino, ele é linear, racional, objetivo, ele discrimina, ele corta, né? E o feminino, dentro de um princípio de feminino, ele é criativo, intuitivo, agregador. Esses atributos, eles não foram criados por ninguém ou construídos pela razão. Eles foram se construindo a partir de milhares de anos de humanidade e milhares de anos de um patriarcado. Então, a gente pode imaginar que no início dos tempos, né, a mulher procriava, cuidava dos filhos e era essa a sua função. E o homem caçava e protegia a sua tribo e guerreava, né? E, de uma certa forma, isso foi ficando cada vez mais calcado, em dividindo, né, o que é do homem e o que é da mulher, enfim. Claro que homens e mulheres, e todas, né, eu falo homem e mulher dentro de um sistema binário, eu cheguei a explicar antes, eu não sei o que vocês conseguiram ouviram quando eu trouxe, assim, a questão de que eu quero que todas as tribos, né, e todas as identidades se sintam contempladas com a minha fala. Mas homens e mulheres, e todos, né, todas, temos essas qualidades de feminino e masculino, exceto a condição de gerar, que é, né, é um privilégio, né, da mulher. Mas no plano cultural, os homens, né, se identificam mais com características do masculino e as mulheres com características do feminino. Então, a gente pode pensar que o homem tem na sua estrutura de consciência, e até bastante reforçado pela cultura, né, pelos hábitos culturais, por esse patriarcado, ele tem na sua consciência essa identidade masculina. E a mulher tem na sua consciência essa identidade feminina, né? O Jung, que é né, a pessoa que eu apoio em todo o meu trabalho, né, o estudioso, o psiquiatra, que construiu toda uma teoria analítica, e é onde eu Maria da Paz, né, trabalhava, a gente está no coletivo da Maria da Paz, e que a partir dela eu também conheci, né? A partir de um trabalho muito intenso, de muita observação e pesquisa, ele nos diz que no inconsciente de cada homem tem um feminino, tem um lado feminino. E que no inconsciente de cada consciência feminina tem um lado masculino, né? E eu penso assim que a busca da nossa metade, da nossa cara metade, só pode ser a busca dessa porção interior complementar que todos temos, e jamais de um ser externo a nós, né? Uma mulher, ela deve poder buscar sempre esse seu masculino interno que lhe permite, né, vamos dizer, viver uma vida mais inteira, né, se sentir integral. E da mesma forma o homem. Porque somos seres inteiros, somos seres integrais, né, na medida que a gente reúne consciência e inconsciente. Tem uma música do Pepeu Gomes, que eu acho que a maioria de vocês conhecem, e eu vou falar um trechinho dela. E ela canta assim, ó: olhei tudo que aprendi e um belo dia eu vi que ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menina e menino, sou masculino e feminino. Masculino, então, logos, pensamento, espírito, também faz parte da mulher. Feminino, sensibilidade, corpo, alma, psique, também faz parte do homem. Tá? Bom, vocês já perceberam que a minha fala ela não é causal, né? E sim analógica e circular.
Eu estou procurando agregar elementos para que tenhamos um olhar e que possamos pensar mais no profundo do ser humano e mais especificamente no ser mulher. Né? Estamos pensando em entender a vida, o alimento feminino, usando analogias, usando aquele como ser. Né? A mulher é como Gaia, é como a terra, né? Ou usarmos a nossa imaginação. Jung diz que psique é imaginação, e podemos dizer que somos o que imaginamos. Agora eu lembrei de uma outra música, que é da Marisa Monte, né? E que fala desse olhar feminino da vida, né? Dessa possibilidade de a gente imaginar, né, uma vida feminina. Uma vida a partir do princípio da integração, né, da generosidade. E o nome da música é Vilarejo. Então, se vocês quiserem fechar os olhos de novo, eu acho mais interessante. E a música fala assim: há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão, para acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutos em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Essa é uma frase importante, gente. Sonhos semeando o mundo real. Lá o tempo espera, lá é primavera. Portas e janelas ficam sempre abertas para a sorte entrar. Em todas as mesas, pão, flores enfeitando os caminhos, os vestidos, os destinos. E essa canção tem um verdadeiro amor para quando você for. Bom, nesse vilarejo, o coração pode ficar calmo, todos estão em paz, sem discussões motivadas pela razão, pela objetividade, pelo que tem que ser, mas pelo que é. É terra de gente forte, é terra de heróis, de casas agradáveis. Há fartura e mães com alimento para tornar os filhos fortes e saudáveis. Os sonhos são semeados com amor, construindo assim um mundo real e perfeito. Gente, somos da matéria dos sonhos, então a nossa capacidade de sonhar também é uma característica que a gente atribui ao feminino, é a nossa capacidade de criar novas possibilidades para a vida, e não ficarmos presos ao que tem que ser, que é uma coisa linear, que é uma coisa que vem mais de um mundo patriarcal. Assim é o Vilarejo, cantado por Marisa Monte, que retrata esse ambiente feminino, onde as pessoas viveriam em harmonia com o todo. Pode parecer algo inalcançável, mas a proposta da letra é fazer-nos refletir sobre qual seria o nosso papel para contribuirmos com o mundo que vivemos. Bom, ao contrário do nosso mundo real, que nos coloca, né, funcionando de acordo com o relógio de Cronos, né, onde as coisas têm que acontecer, onde a gente tem uma agenda para lidar com o nosso dia e que muitas vezes não paramos para nos olhar, né, para respirar fundo e sentir até o próprio corpo da gente. Isso a gente faz, a Miriam deve ter essa experiência também, muitos de vocês também. Mas às vezes a gente precisa respirar fundo para poder entrar no corpo. Esse corpo que é muito feminino, esse nosso corpo que é muito feminino, esse corpo que é matéria, que é máter, né, que é mãe. Né? Então, tá. Então, falando no corpo, o corpo da mulher, assim como a terra, é um vaso para a criação. É como se fosse um vaso para a criação. Podemos imaginar o corpo, né? E a mãe gera no ventre e alimenta os filhos a partir do seu corpo. A terra permite a germinação. Do corpo da mãe vem a nutrição do feto, assim como da terra temos os alimentos. Mãe Terra, nas mitologias, é representada como a deusa geradora da vida, da natureza, das águas, da fertilidade, geralmente sendo a generosa personificação da criação. Eu entendo assim que o alimento é uma dádiva da terra, sim, do feminino, da mãe. Dentro da mitologia grega, a gente tem a Deméter, que é a deusa mãe, a deusa que representa, né, essa possibilidade da maternidade. Então é o arquétipo da maternidade, né, que representa a essência e a força propulsora do materno.
E tem um mito que conta, né, na relação com a sua filha, que quando ela fica longe da filha, e a filha a gente pode pensar como a nossa capacidade de renovação e de criação, quando ela fica longe da filha, ela fica muito triste, muito depressiva, e ela deixa de alimentar. E daí a humanidade morre de fome, né? Então, quando a gente se afasta, vamos dizer, da nossa essência feminina, com certeza esse nosso feminino vai ser empobrecido para nós e para quem nos rodeia também. Cuidar do corpo, cuidar da criação, alimentar nossos sonhos, são funções femininas. E para concluir, eu queria lembrar um pouquinho, resumir um pouquinho um conto de um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, e que traz uma história intitulada Pele de Foca, né? E ela conta que tinha um homem muito solitário, um pescador, que um dia, após uma longa jornada de trabalho, cansado e triste, como sempre, observa que perto das rochas onde pescava, há um grupo de mulheres foca dançando. E ele fica encantado com aquilo, ele se aproxima com cuidado para não ser visto, e ele não consegue se aguentar, ele rouba uma das peles de foca, né? E por trás das peles de foca são mulheres, né? Então ele rouba uma das peles de foca e fica com ele. Quando as mulheres param de dançar, cada uma vai buscar a sua pele para voltar para o mar, e uma delas não encontra, né? E procura e não encontra a pele, e nesse momento o homem se mostra, né, para ela e diz que quer casar com ela, né, detendo a sua pele de foca. Daí ela diz que não poderia casar com ele, porque essa não é a sua natureza, né, de permanecer na terra, né? A sua natureza é mar e terra, ela não pode permanecer ali. Mas ele insiste muito, e diz para ela que se ela casasse com ele, em 7 anos ele devolveria a sua pele. E daí ela aceita, né? Ela fica com ele, eles têm um lindo filho, né? Mas lá pelas tantas a sua pele começa a ressecar, porque já passaram os 7 anos e ele não devolveu a pele. E nesse momento eles têm toda uma conversa lá, ela pede para ir, ele diz que não ia deixar ela partir, porque ele ficaria sem a esposa e o filho ficaria sem ela, enfim. E o conto acaba nos mostrando, nos dando uma saída, e eu vou deixar a dica para que vocês leiam, porque ele é muito lindo, eu estou abreviando, eu estou simplificando para a gente poder vir aqui, né? Mas o desfecho do conto, Bom, e essa mulher, claro, ressecando, ela vai perdendo a sua vida, né? Então, a facilidade, né? Ela, sem retomar a sua pele de foca, ela vai morrer com certeza. Tá? E o desfecho do conto nos traz como é possível viver uma vida objetiva, uma vida nesse mundo patriarcal, enquanto a gente não consegue transformá-lo um pouco mais equilibrado, né? E não só patriarcal, mas patrimatriarcal ou matripatriarcal, enfim, né? E nós mulheres tendo momentos em que possamos retornar nos abastecer em nossa essência. Então, assim, como é que a gente está de tempo? Posso fechar? Posso? Então tá. Então a foca é um animal que tem a parte da vida dentro da água e parte da vida é fora. As focas são animais dóceis e fiéis. A mulher foca do conto simboliza a natureza selvagem da mulher. Essa natureza traz a comunhão consigo mesma, e é ela que sustenta o período que passamos longe dessa nossa natureza interna, ligados ao mundo objetivo. A volta ao lar periódica é o que sustenta novamente a psique feminina, para que projetos como família, relacionamentos, trabalhos, possam ser levados adiante sem o sacrifício dessa alma, sem que essa alma não fique ressequida. A mulher foca precisa mergulhar fundo para novamente subir à superfície. A mulher só recupera a sua pele de foca com a ajuda de seu filho. É o filho que traz, né, para ela. Por quê?
Ele traz porque ele já é um ser que traz em si esse masculino e esse feminino, né? É o filho desse homem e dessa foca mulher, né? Então ele já consegue, mesmo sentindo a falta que essa mãe possa fazer para ele, ele já consegue entender essa natureza dela feminina, né? Então, assim, quando se passa muito longe da nossa alma, nós mulheres, né? E todos que se identificam com essa, vamos dizer, com essa identidade mais externa feminina, né, em algum momento, a gente precisa dessa retomada desse mundo interior. A Miriam falando, quando ela fala do cultivo da terra, quando ela fala no respeito com a própria natureza, com a terra, respeitando ciclos, né, valorizando isso, ela já traz todo esse caminho, mas muitas de nós não temos essa oportunidade de trabalhar com a terra, né, de ter esse lugar. Então, assim, e muitas vezes o adoecimento da mulher vem por aí, né, vem por essa falta de alma, por essa falta da valorização. Então, as depressões surgem muito por aí, né, a falta de sentido na vida. Tá? Então, quando a gente está em equilíbrio, né, e pode aparecer, né, a gente vai recebendo sinais dessa falta, né, que tanto na questão de uma depressão, quanto um sentir-se sem rumo na vida, como uma irritabilidade exacerbada, né, com pesadelos, né, sonhos com homens perseguindo, com situações inóspitas, tudo isso pode nos trazer sinais de que a gente precisa parar com a gente, respirar fundo, valorizar as nossas necessidades. E isso pode vir através da arte, né? Eu trouxe músicas falando, a música é arte, né? Trouxe música falando dessa possibilidade da gente reconectar, né, com o nosso feminino. A poesia, a pintura, a escultura, qualquer forma de arte é um caminho para a gente reconectar com a nossa alma. E isso é muito importante. E quando a gente está mais em conexão, vamos dizer, os nossos baques são menos graves, a gente sofre a descida, a perda, percebe que a pele está, né, tá endurecendo, né? Não é a pele que precisa ficar lisinha, bonita de 20 anos, não, é a pele que nos põe em contato com o mundo de fora, né? A pele que faz essa relação. E a gente consegue perceber. E algumas vezes se precisa, assim, de um processo terapêutico, de um grupo de mulheres, as amigas são muito importantes para nos ajudarem nessa recuperação da alma, né? Então, a volta ao lar depende de cada mulher, tem significado diferente para cada uma. Tanto a volta ao lar quanto a volta à superfície são importantes, assim como os ciclos da natureza. O mundo objetivo é importante, pois é nele que agimos e colocamos em prática nossas ideias. Temos que viver nesse mundo objetivo, nesse mundo de fora, e temos que conquistar o nosso espaço nesse mundo, né? Mas este mundo precisa do alimento que conseguimos quando voltamos do outro lado. Então, o mundo de fora precisa que a gente cultive a nossa alma e que a gente viva, né? Então, assim, quando a gente fica envolvido demais com o lado de fora, a partir da nossa escolha egóica, que a gente é muito boazinha, ou que a gente diz, não, eu vou deixar mais um pouquinho, porque afinal não custa nada, cuidem-se. Tá? Quando vocês vêm com essa falinha do tem que ser boazinha, tem que ser perfeitinha, do não custa nada, custa. Custa muito mais do que se está percebendo, né? Mesmo que as pessoas que nos peçam ajuda nesse momento sejam pessoas que amamos. Então, é importante a gente também saber dizer não para um mundo patriarcal e que ainda valorize e dá pouca importância para a alma feminina, para a mulher. Gente, era isso. Hoje a gente pode conversar agora. Muito obrigada, queridas Suzane e Miriam. Fiquei muito feliz com a fala de vocês. Eu acho, sim, Suzane, que a arte ela é a terra para quem não tem um espaço de terra real, né? É uma terra de sonhos, é um lugar onde a gente traz
tudo aquilo que está dentro da imaginação, que está dentro do coração e a gente traz para fora. Então, a arte é um caminho, é um meio de cura, com certeza. Puxando completamente o assado aqui para mim. Luzia, tem quem diga que a arte imita a vida, outros que a vida imita a arte, e eu diria, não sou eu, é o Paul Klee que diz, né, que a arte torna visível a vida. Então, a partir dessa relação com a arte, a gente pode se olhar assim. Né? Não só o Paul Klee diz isso, que a arte torna visível, mas também o Rudolf Steiner, não exatamente nessa frase, mas ele coloca muito a arte associada à agricultura. Quer dizer, a arte está associada a absolutamente todos os movimentos antroposóficos. Então, assim, a antroposofia é uma paixão minha. E eu acho super importante que elas estejam conectadas e acho essa, assim, é quase como uma dica, né? Quem não tem lá a sua terrinha, que não consegue botar a sua mão na terra, tenha tintas, tenha pincéis, tenha papéis, tenha lápis de cor, para poder ter esse momento, porque eu acho realmente, assim, para mim, pessoalmente, o contato com a terra é extremamente medicinal, né? A sensação que eu tenho, assim, de muitas vezes estar num dia pesado e terminar esse dia cuidando dos tomates, mexendo na terra, revitaliza completamente a minha energia. Assim como a arte, né? Quando eu estou muito confusa, quando as coisas estão muito sem sentido para mim, a arte também é essa âncora que me traz para algum lugar, que talvez possa ser esse retorno ao lar, né? E que me energiza, que me engrandece. Então, eu acho que as duas coisas caminham juntas, as duas coisas têm um aspecto feminino muito importante, assim, sem tirar o masculino que existe dentro dessas duas áreas, mas eu acho que o feminino, ela é o carro-chefe, ela quem vem puxando o arado na frente. Então, é isso, eu quero passar então agora a palavra para quem quiser colocar alguma coisa, fazer algum tipo de pergunta para as nossas convidadas. A gente ainda tem uns minutinhos. Agricultura também é arte. Sim. Né? É arte. A gente olha um plantio, que seja um vaso, né, numa jardinagem urbana, que seja numa horta urbana, né? E aí tem um potencial imenso aí nas cidades que eu, né, vejo, todas as cidades, quantos espaços ociosos, né? E aí a gente tem né, a agricultura, né, nos espaços, né, nas áreas cultiváveis, o fazer do agricultor e da agricultora, né, enquanto uma arte, né, de cultivar a terra e manejar o sol. Então, a Sabrina Lindemann gostaria de falar. A Fernanda podia abrir, poderia abrir o teu microfone, eu acho, tu mesma, Sabrina. Sim, deu certo. Me ouvem? Okay. Sim. Eu fiquei pensando bastante em várias coisas, assim, a minha cabeça foi fazendo caminhos, né, na fala da Miriam, né, na fala da Suzane, na fala da Luzia, que lá atrás, eu fiz artes cênicas na faculdade, né, na URGS, e lá atrás eu tive o imenso privilégio de ter aula com Graça Nunes, que falava sobre a evolução do espetáculo na URGS. E a Graça trazia uma coisa, eu tinha 18, 19 anos nesse tempo, isso faz 30 anos, trazia uma coisa que era muito impressionante para mim na época e que eu só vou compreendendo à medida que o tempo vai passando, sabe? Que era assim, que os primeiros rituais que a gente pode considerar como um espaço cênico, como algo que configura a mímese, né, são justamente espaços que estão relacionados à terra e à mulher. Então, ela falava dos rituais depois do inverno, os rituais quando a terra está sendo preparada na primavera para receber a semente, e as mulheres que estivessem no período de menstruação faziam toda uma coreografia, um rito mesmo, nuas,
para deixar pingar o sangue sobre a terra, né? E que esses rituais de fertilização eram considerados as primeiras manifestações da mímese, do teatro, portanto. Então, isso que a gente estava falando, claro que todo o meu olhar, que a vida inteira eu estou dedicada à questão das artes, seja ela nas suas... que eu já passei aí por vários outros caminhos, assim, a gente está sempre conectando tudo isso, e com a terra também. Fiquei pensando sobre isso, né, que está lá na origem, a gente se desconecta de alguma forma. E também fiquei pensando que logo a seguir, assim, ou nesse mesmo período, eu fazia um curso com a Rosana Pinheiro de teatro, e era bem aquela época efervescente do Asdrubal, trouxe o trombone. E está aqui a minha amiga Leila, também, de mais de 30 anos de vida, e a gente, assim, apaixonada por Asdrubal, e aí tinha uma letra que sempre me intrigou muito, que era a Luna e a Lena, porque, e aí a Miriam trouxe isso, né, da mulher com a lua e o homem com o sol, e essa música, ela traz tudo porque a lua é como a mulher, uma e outra requer a luz exterior de um astro-rei superior para parecer um ser potente e criador. E aí, como o homem está relacionado ao sol, isso já naquela época, muito antes de eu pensar em ler e estudar e pensar em alguma coisa sobre a questão do feminino, do feminismo, da mulher, já me deixava mal aquilo, porque como assim a gente precisa de algo exterior para parecer um ser potente e criador? A gente é isso na nossa essência, né? E aí também isso me atravessa muito, a Leila falou, né, de Pachamama, os rituais nossos aqui do Plata, o Andinos, e eu fico pensando naquela música, sempre me vem muito forte aquela música do folclore, que é Reloj de Campanha, né? Para que despiertem todas as mulheres, porque se despiertam todas as mulheres que vão recobrando todos os poderes, né? E aí eu fico pensando na força que tem isso, assim, e quanto tempo passaram tentando fazer com que a gente não conecte com essa força, né? Com que a gente não perceba essa força. A Miriam falou uma frase que me impactou muito, porque tem muito a ver com a minha vivência de pandemia. Eu estou bem em isolamento, bastante em isolamento, porque, enfim, com cuidados de vários, assim, que dependem desse cuidado extremo, que é o fato da gente adoecer se a gente não está em conexão com outras mulheres, né? E isso é muito, muito presente, muito forte para mim, assim. São as mulheres que me possibilitaram as conexões, apesar desses desafios da distância física, que têm salvado minha saúde mental, né? E essa conexão com a terra, eu tenho vaso espalhado pela casa inteira, porque eu moro em apartamento, moro em Porto Alegre, e a Miriam é da terra do meu pai. Miriam, eu vou te visitar quando eu for visitar a família do meu pai, então, Tônia, que está todo mundo aí ainda. E sempre que eu tive a oportunidade de estar em contato com qualquer pedaço de terra, eu estava participando desse ciclo, né, de plantio e visitando os produtores agroecológicos que me fornecem alimentos há muitos anos, e trabalhando no cultivo, no plantio, na biodinâmica. Tudo isso, como nos conecta com essas coisas, né? Eu lamento muito que faça menos de 10 anos que eu tenha me conectado com o meu ciclo menstrual, porque agora aos 48 eu não devo estar muito longe da menopausa, e foi tardia essa percepção. E, às vezes, quando eu estou plantando a minha lua, né, pegando o coletor menstrual, plantando a minha lua aqui nos meus vasos, eu fico pensando nessas aulas da Graça Nunes há 30 anos, falando dos rituais de teatro, e pensando, meu Deus, como a gente precisa buscar essas referências, essas coisas todas, para poder entender aonde que elas estão se unindo e fazendo parte do que a gente é e do que a gente ainda tem para descobrir do que a gente é, né? Lindo isso que tu colocou, Sabrina, lindo mesmo. Me ocorreu, enquanto tu estava falando, uma coisa interessante, assim, que eu cresci, morei até os 10 anos em Porto Alegre. A casa onde eu morava tinha um pátio e eu amava o pátio. Amava a rua, era difícil me tirar da rua. Eu gostava de brincar na terra, de revirar a terra, de encontrar os bichos e de pegar plantas e inventar coisas, né?
E eu percebo que as gerações depois, os meus filhos, as minhas filhas, por exemplo, elas já não, por mais que eu ainda tenha uma conexão, já não é mais a mesma, né? Então, me ocorreu agora o quão importante é esse resgate que a gente tem desde a infância, essa relação com a terra, porque em algum momento isso a gente resgata na vida, né? Por mais que a gente vá para uma vida muito artificial, onde tu plantou essa semente, ela resgata. Então, fica aqui uma dica, coloquem as crianças para brincar na terra, deixem elas se sujarem muito, gente. Não parar de ter medo de bichinho, de inseto, sabe? Porque isso acabou criando uma aversão. Eu dou aula para crianças, eu vejo que elas têm muito medo e às vezes elas têm até uma certa aversão à terra. E isso me mostra o quão desconectado se pode ser, sim, né? E o quanto é possível esse resgate, e esse resgate é possível a qualquer tempo, né? Mas que os filhos, então, deem esse presente aos filhos, aos netos, né? Deixem brincar na terra. Eu tenho aqui o Nilo, que gostaria de falar. Trazendo um pouco de astrologia para cá, já que Oba. dentro do livro fizemos, né? Duas coisas que me vêm à cabeça, né? Primeiro, o mito da Deméter, né? Ou que é justamente, ou das séries, né? Que é justamente o mito da agricultura, né? E a Perséfone, que é a filha, como tudo na mitologia, nós podemos ter várias interpretações, ela é raptada, ou seja, ela é encerrada, tal como nos dias de hoje nós vivemos uma situação de encerramento, de encerro, né? Por Hades, que era o deus das profundezas, ou seja, os deuses do subsolo. E aí, através justamente da comunicação e, de uma certa maneira, da arte, porque quem faz essa negociação é Mercúrio, que, de uma certa maneira, é associado tanto a Gêmeos quanto a Virgem, reestabelecem um entendimento, né? E, a partir daí, então, a Terra volta a produzir. A partir daí, Deméter, ou Ceres, permite. E eu acho que nós vivemos nesse coronavírus, certamente um ritual muito grande de passagem, seria capaz até de jurar que nós vamos viver o AC e o DC de novo, antes do corona e depois do corona. E é muito interessante que, do ponto de vista astrológico, as energias que mais estão sendo, ainda mesmo com a série de Capricórnio, que estão acontecendo, são exatamente os deuses que a Suzane utilizou, né? Que é Cronos e, justamente, Deméter, se associarmos com Touro, ou seja, uma Vênus Ceres, né? Então, eu acho que talvez esse encerro, quem sabe, traga para nós esse renascimento do feminino, esse renascimento da terra, essa preocupação com o alimento, seja o alimento que vem tudo pela boca, seja o alimento comida ou seja o alimento dos titãs, né? E acho que talvez esse seja o grande aprendizado e talvez seja isso que nós já estamos começando a plantar, que eu acho que é uma das razões do coletivo. Então, me vieram essas questões, era só isso. Obrigada pelas colocações. Bom, a gente já passou aí uns minutinhos do nosso horário. Tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa, falar alguma coisa, para a gente encerrar? Eu acho que a gente poderia conversar muito mais tempo, né? Mas a gente combinou esse horário, então vamos. Eu gostaria de saber se alguém, principalmente Miriam e Suzane, se gostariam de fazer algum fechamento? Sim? Sim. Primeiro, gratidão, né, pelo espaço, pela acolhida, né? Foi muito gratificante, né? Gostei bastante. E penso que podemos dialogar muito, né? Campo, cidade, né? Urbano, rural, essas várias dimensões que estão envolvidas aí, né? Entre o alimento e o autocuidado, feminino e masculino, né? E eu gostaria, então, só deixar uma frase que eu li outro dia e eu achei oportuno para o momento assim, que a gente está vivendo, que é do São João da Cruz. As ventanias e intempéries podem destruir as flores e os frutos, mas não a semente que a terra protege. Na hora do infortúnio, retorna a tua semente. Eu acho que é bem significativo para esse momento, né, que a gente precisa retornar para essa semente, para o aconchego da terra, e é daí que vão nascer
vai nascer um mundo novo, né? Nessa transição que a gente está passando. Muito obrigada, Miriam. Suzane, gostaria de falar alguma coisa? Mais uma vez agradecer a todos que estão aqui, né? Não só, enfim, a todos que participaram desse momento. Quero me colocar... Hoje eu sinto que teria muito mais a ser dito, a ser questionado, a ser falado, mas a gente tem o limite do Cronos nessa hora, né? Tem um tempo que a gente tem que poder respeitar. Então, eu estou à disposição, através do Coletivo Maria da Paz, né, para as pessoas que quiserem fazer contato e a gente, né, poder levar alguma ideia adiante, algum caminho, alguma possibilidade. Tá? Isso aí. Muito obrigada. Eu quero agradecer especialmente a Miriam e a Suzane, as nossas convidadas. Eu fiquei muito feliz, esse é o nosso primeiro círculo, que seja o primeiro de muitos. Eu fiquei muito feliz com as falas de vocês, com as contribuições. Eu agradeço muito a todos que participaram aqui. Quero dizer para vocês que dia 28 de maio, é isso? 28, deixa eu ver. 28 de maio a gente vai ter mais teremos a nossa próxima ciranda, a gente ainda não tem definido o nosso tema, mas com certeza o feminino vai estar permeando, porque, enfim, o feminino nos permeia. Quero agradecer a todos que se envolveram para que este círculo acontecesse, agradecer a Fernanda por tudo e sempre, agradecer a Nanda, que é a nossa musa inspiradora. E quero agradecer a terra, a arte, quero agradecer a esse momento que a gente vive, que, embora seja muito difícil, e onde a gente está passando por uma situação de perdas, de dor, mas que isso nos alimente para que a gente se fortaleça, que a gente cresça e que as questões do feminino ganhem cada vez mais espaço, porque eu acho que é assim que a gente vai se salvar nesse planeta, tá? Muito obrigada a todos. Luzia! Oi, se eu não esqueci de nada, vou passar a palavra para a Fernanda. Não, só para convidar todos vocês, caso os que não sigam o Coletivo Maria da Paz no Instagram e no Facebook, por favor, acessem, contribuam, compartilhem, nos sigam, né? E também, assim, uma dica que a gente pensou organizando essa ciranda é que, se vocês tiverem interesse em continuar sobre esse assunto, se vocês tiverem sugestões de outros assuntos que permeiem esse universo do feminino, com a arte, com a ecologia, com a espiritualidade, né, com a saúde mental, enfim, que possam nos colocar como sugestão, né, nos comentários ou nos directs, enfim, né, que nos acessem e que caminhem junto com a gente, construindo, né, esse mundo dentro dessa egrégora toda que a gente formou hoje aqui. Obrigada. Então tá, então vou dar por encerrado o nosso primeiro círculo, a nossa primeira ciranda, desculpa. Eu fiquei muito feliz, obrigada a todos, tenham um bom sábado, uma boa semana, que todos possam se reconectar e encontrar a saúde, a felicidade e o amor que existe nessa terra e no feminino. Um beijo para todos, todas, todes.